resposta da sociedade internacional, um precedente assim, bastante. Vamos lá, você estava falando muito, você vem falando ao longo dos últimos meses da importância da eleição, das eleições que acontecerão ano que vem, e eu vi você discorrendo sobre esse raciocínio. Um ponto central que eu gostaria de te ouvir é a respeito da sociedade internacional e da resposta que até aqui tem sido oferecida para esse ataque não provocado, unilateral, sem aprovação do Congresso por parte do trumpismo contra um país soberano, e o que abre um precedente assim bastante assustador, não só para a Venezuela, mas para toda a nossa região. Como é que você avalia, Jamil, a resposta da sociedade internacional até esse momento, pelo que você viu? Eu sei que você já tangenciou o tema, mas eu gostaria, conforme as coisas vão aparecendo e novos posicionamentos saem, eu gostaria que, com base no que a gente tem até aqui, você avaliasse a resposta da sociedade internacional à agressão estadunidense contra a Venezuela. Olha, meu caro, bom ano para você, bom te ver aqui, como você disse, infelizmente, começando o ano com essas notícias. Olha, o que eu tenho visto é uma situação muito parecida já a outras regiões do mundo. A incapacidade de qualquer ação para limitar ou para frear o governo norte-americano. Então, as reações, por exemplo, da Rússia, foram reações, ok, condena, mas nada além disso. No caso da Europa, uma reação absolutamente distante, inclusive, quase dizendo esse não é um assunto nosso. Né? Europa, se você lê os comunicados, estamos acompanhando, ressaltamos a importância do direito internacional, ou seja, uma Europa que se distancia e diz, olha, neste momento eu não tenho como me envolver nesse assunto. E na América Latina, essas reações, eu diria, contraditórias, mas ninguém, em nenhum momento, exigindo absolutamente nada. E ninguém, em nenhum momento, dizendo, senhor Trump, salvo a própria Delcy Rodrigues, né? Ninguém mais, publicamente, pelo menos, insisto, publicamente, fazendo nenhum tipo de cobrança mais dura em relação ao governo americano. Isso me deixa muito preocupado, sinceramente. É uma preocupação que não é sobre a Venezuela, é sobre a estrutura de poder que nós temos hoje. Por quê? Porque nós temos hoje uma situação na qual não existem mais as organizações internacionais com a capacidade de frear uma ação militar, não existe mais a confiança da diplomacia capaz de, por exemplo, desarmar verdadeiras bombas, e você tem um ator específico, no caso, o governo americano, determinado em retomar a influência dele na região. É uma ambição, é uma política de Estado, perdão, de governo, né, no caso. É uma política de governo que ficou muito clara no documento de estratégia nacional dos Estados Unidos. Então, retomar essa influência é um objetivo. O que nós vimos hoje na Venezuela é um capítulo importantíssimo, mas só um capítulo dessa ação para retomar a influência na região. O que eu tenho medo é que isso não pare na Venezuela. Não sei se eles mesmos sabem onde para essa estrutura, mas o que aconteceria, por exemplo, se o canal do Panamá fosse de fato colocado em disputa, se outras regiões da América Latina também fossem colocadas em disputa. O que eu tenho certeza, César, na verdade são duas certezas. A primeira delas, não se trata de defender a democracia, não é essa a questão. Não estou dizendo que a democracia não é importante, só que eu não estou sendo cínico o suficiente para dizer, não, claro, isso é pelo bem da democracia na América Latina. Não, não é esse o objetivo. E dois, não é o narcotráfico que interessa Donald Trump. É a construção da narrativa que passa por esses elementos. Mas o centro da questão é o poder. O centro da questão é a garantia de retomar na América Latina a sua zona de influência, para depois, claro, construir uma nova ordem internacional com base nisso. A América Latina não é o fim da história para Donald Trump. A América Latina é aquela área quase que a gente chama de área vital, né, para o governo americano hoje
e isso deveria ser uma preocupação de todos nós. Quando eu vejo políticos brasileiros, sinceramente, aplaudindo uma intervenção estrangeira num outro país, eu realmente fico preocupado, porque numa eventual negociação, num eventual acordo para derrubada ou a prisão de alguém no Brasil, a gente já sabe quais são os líderes, quais são os políticos que estariam alistados para fazer esse trabalho sujo. Hoje nós conhecemos, hoje a máscara de muitos deles caíram. As máscaras dessas pessoas caíram no sentido de que se um dia nós tivermos, não estou falando de narcotráfico no Brasil, porque qualquer outro argumento pode aparecer, qualquer outro tipo de construção pode vir. A gente vai descobrir quem é quem. E hoje nós estamos descobrindo quem é quem. Não é porque eles aplaudem a democracia na Venezuela. Eles não aplaudem a democracia, eles não aplaudem a democracia, senão não eram os autores do golpe, né, no próprio Brasil. Senão não iam no Oriente Médio e falariam com outros ditadores no mundo todo. Não é essa a questão. A questão fundamental é saber quem é quem. E hoje, para o zero surpresa nossa, a gente descobre quem é quem.